Olá pessoal, bem-vindos ao canal do Professor Cássio. Boa tarde. Hoje eu vou falar com vocês das atividades do caderno do aluno do primeiro ano, que trata sobre a soma dos N primeiros termos de uma PA, né? A soma dos termos de uma PA. Gente, vamos começar com essa atividade 1. Ela fala o seguinte: o gerente de um supermercado contratou uma empresa para a distribuição de seus panfletos. No primeiro dia foram entregues 960 panfletos em diferentes regiões da cidade e planejou-se que, nos dias seguintes, seriam entregues por dia 50 panfletos a mais do que no dia anterior. Ou seja, gente, só aí já dá para perceber que no primeiro dia serão entregues 960 panfletos, no segundo dia 960 mais 50 e assim por diante, né? Vai somando 50 a cada dia que passa. Ou seja, eu trato-se aí de uma PA, né? Sendo a razão 50. A razão aí é quanto aumenta por vez. Então vamos olhar as perguntas. Vamos lá. Quantos panfletos foram distribuídos no quinto dia de trabalho? Para responder essa pergunta, a gente vai ter que pensar assim, ó. Ele quer o A5, né? Quantos panfletos foram entregues no quinto dia de trabalho? Ele quer o A5. Para a gente responder, né, isso, a gente tem que usar a fórmula da PA, fica muito mais fácil. Então, a fórmula, eu vou colocar aqui no canto esquerdo, ó, AN é igual a 1 mais, abre parênteses, N menos 1 vezes a razão. Gente, como eu quero saber o quinto dia eu vou chamar de A5. Eu quero saber quantos panfletos. Então, eu quero saber o A5, o quinto elemento da sequência. O meu A1 vai ser o 960, né? Que é o primeiro que foi entregue no primeiro dia. O meu N vai ser 5, tá? E a minha razão vai ser 50, que é quantos panfletos por dia aumenta, né? Aumenta 50 cada dia. Então vamos lá, vamos calcular isso daí. Então A5 é igual a 960 mais 5 menos 1, 4. 4 vezes 50, gente, 200. Então A5 é igual a 960 mais 200. Somando aí 960 mais 200, são 1.160. Correto, gente? 1.160. Então, no quinto dia, iremos ter 1.160 panfletos distribuídos. Agora vamos na letra B. Ao final do 10º dia de entregas, quantos panfletos foram distribuídos no total? Gente, olha a pergunta que ele quer. Ele quer saber quantos panfletos foram entregues no total. Olha só, atividade 2. Ela já está relacionando com essa atividade aí. Porque, gente, se a gente fosse fazer isso, a gente ia ter que montar uma tabelinha, como está aqui na atividade 2, com todos os panfletos que foram entregues em cada dia. Então, aqui na atividade 2, eu já tenho isso, ó. Dia 1, 960. 2, 1010. 3, 1030. Gente, espera aí. Tem erro aqui, hein, nessa tabelinha aqui, gente, ó. Identifiquei erro aí na impressão aí da tabela, hein. Ó, se tem que aumentar de 50 em 50, então daqui pra cá aumentou 50, tá certo. 1010 mais 50, gente, não dá 1030, né? Vocês concordam comigo? Que dá 1060. Então aqui é 1060. Tem um erro aí, ó. Vamos arrumar. 1060 mais 50, 1110. Mais 50, 1160. Aí bateu. Mais 50, 1210. Depois 1260, 1310, 1360. Tá certinho agora. Então tinha um erro aí na terceira linha da tabela. A gente descobriu um erro na tabelinha aí, tá? Então vamos corrigir. Deixa eu corrigir mais decente aqui, peraí. Eu vou apagar esse 3 aqui com uma tinta branca, ó, e vou colocar um 6 ali. Vai ficar melhor.
Vou colocar um 6 aqui. Pronto, gente. Tá arrumado. Então, voltando ao que eu estava falando. A atividade 2, ela já nos dá todos os 10 dias quantos panfletos. Para eu saber, então, qual o total de panfletos distribuídos nos 10 dias, eu vou ter que somar tudo isso, gente. Somar. Vamos somar? Para isso, eu vou usar uma calculadora, gente, para facilitar a nossa vida. Então, vamos lá. 960 mais 1010. Opa, peraí. Mais 1060 mais 110. Aliás, 1110 mais 1160. Pera, tá falhando aqui. Mais 1210. Opa. Mais 1260. Mais 1310. Mais 1360. Mais 1410. Total 11.850. Então, olha aí, vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui o total aqui, ó. Qual o total? 11.850 panfletos. Não me dou bem com essa palavra panfletos, não, gente. Panfletos. Ó. Agora vamos para a atividade 2. Observando o número de panfletos entregues em cada dia, o aluno notou que 960 mais 1410, o que ele notou, gente? Que somando o valor do primeiro dia com o último dia, deu igualzinho o valor do segundo dia com o penúltimo, que é igual o valor do terceiro dia com o antepenúltimo, do quarto dia com o sétimo dia e do quinto com o sexto. Todos eles dão o mesmo valor. Então ele percebeu que se eu somar, ó, 1410 mais 960, eu obtenho 2.370. Então, é o primeiro dia com o último. Se eu somar o segundo dia, 1.010 mais 1.360, dá 2.370. Se eu somar aqui o do meio, né, 1.160, o quinto e o sexto dia, mais 1.210, 2.370. Gente, o 2.370 vai aparecer quantas vezes então? Ó, as linhas que eu fiz, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes. Ou seja, se são 10 dias, apareceu metade das vezes, 5 vezes. Então, 2.370 vezes 5, vamos fazer as contas? 5 vezes 0, 0. 5 vezes 7, 35. Vai 3. 3 vezes 5, 15. Com 3, 18. Vai 1. 2 vezes 5, 10. Com 1, 11. Ou seja, gente, eu obtenho os 11.850 panfletos que a gente fez na calculadora. Ele percebeu, então. Concluiu assim que no final de 10 dias já havia distribuído 6.210 panfletos, gente. Vamos continuar lendo. Ó, concluiu a letra A. O aluno concluiu assim que ao final de 10 dias já haviam sido distribuídos 6.210 panfletos no total. Você considera correto, gente? Não, né, pessoal? Ele chegou no raciocínio que eu desenvolvi com vocês, mas ele concluiu erradamente. O correto é 11.850, igual eu mostrei para vocês aqui na tabelinha esquema. Ó, somando o primeiro com o décimo, o segundo com o penúltimo, o terceiro com o antepenúltimo, e assim por diante. Então, deu 5 sominhas. E as 5 sominhas dá 2.370. 5 vezes isso dá 11.850, tá? Vamos para a letra B. Essa sequência de passos para se obter a soma dos termos de uma PA pode ser vista como um algoritmo que permite rapidez e precisão no cálculo e, por isso mesmo, pode e deve ser bem compreendido e utilizado sempre que possível. Nesse caso,
usamos a seguinte expressão para representar a soma dos 10 termos dessa sequência algébrica. Gente, eles colocaram uma expressão, ó. Eles colocaram lá que a soma dos 10 dias é igual ao primeiro dia mais o 10º dia vezes 10 dividido por 2. Vezes 10 porque se foram 10 dias dividido por 2, gente, porque é justamente isso que a gente viu aqui em cima. Porque vão ser 5 contas que vão dar 2.370. Ou seja, metade dos dias que ele distribuiu os panfletos, tá? Então, gente, presta atenção. Olha como ele colocou a fórmula. A soma dos 10 dias é igual ao primeiro dia mais o 10º dia. Você concorda que o primeiro dia mais o 10º dia é isso aqui, essa conta que eu fiz aqui, ó. Deu 2.370. Então é isso. Vezes 10 dividido por 2. Então vai ser 5 vezes 5. Olha só, é verdade, gente, aqui. É a conta que eu fiz. Uai, olha só. A 1 mais a 10 dá 2.370. Vezes 5 dá a soma dos 10 dias, que é 11.850. Gente, ele chegou numa fórmula geral. Agora vamos escrever uma expressão que generalize a soma dos n termos para uma sequência aritmética qualquer. Então, gente, vamos pensar, então, baseado nesse exercício, uma fórmula geral para qualquer soma de uma PA. Então, vamos chamar, como é geral, vamos chamar então de Sn, tá? Aqui vamos continuar chamando de A1, sempre vou precisar do primeiro termo. E em vez de A10, eu vou chamar de AN. E o 10, eu vou chamar de quê, gente? De N, gente. Porque 10 é o número de dias, no caso do exercício anterior, que foram realizados. Então, ó, tudo onde apareceu o 10 aqui, ó, 10 aqui, 10 aqui, 10 aqui, eu troquei por N na fórmula geral, tá? E esse 2 aqui, ó, sobre 2, eu vou colocar tudo sobre 2, porque dá na mesma. Porque dá na mesma, gente. Então, essa é a fórmula geral da soma de N termos de qualquer progressão aritmética, tá? Inclusive, vocês podem pesquisar no YouTube. Aliás, no YouTube, no Google. Isso que eu estou falando para vocês. Essa fórmula. Coloca aí no Google. Qual a fórmula geral da soma dos termos de uma PA? Você vai chegar nessa fórmula que eu mostrei para vocês, tá? Pessoal, então agora vamos ver aqui a atividade 3. Fala o seguinte: o número mensal de refeições vendidas em um restaurante paulista aumentou no ano passado nas seguintes condições. Em janeiro foram vendidas 3.000 refeições. Em fevereiro, 3.150. Em março, 3.300. Esse padrão de crescimento se manteve para os meses subsequentes. Ou seja, gente, de cara, a gente vai perceber aqui, ó, 3.000, 3.150 e 3.300. A gente percebe que está aumentando de 150 em 150, não é mesmo, pessoal? É simples, é só fazer 3.150 menos 3.000, obtém 150. Então, é uma PA que aumenta de 150 em 150. Então, a gente diz que a razão é igual a 150. Durante todo o ano, quantas refeições foram vendidas por esse restaurante? Ou seja, eu vou precisar descobrir a soma dos 12 meses, tá? Então, vamos lá. Então, a gente vai usar a fórmula que a gente acabou de descobrir, que é a fórmula da soma de uma PA. Deixa eu colocar a fórmula aqui de novo, que eu tinha apagado. Pronto. Gente, o meu N aqui vai ser 12, porque o ano tem 12 meses. O meu A1 vai ser 3.000, que é o mês de janeiro, vendeu 3.000 refeições. Então, vamos lá. S12 é igual a soma dos 12 meses, né? S12. A1, que é 3.000, mais AN. Aí tem um detalhe, gente. Eu preciso descobrir o A12, ou seja, quantas refeições foram vendidas em dezembro. Pessoal, então para isso,
nós vamos usar a fórmula da PA, tá? Então, vamos lá. A 12 é igual a 3.000 mais 12 menos 1 vezes 150. Vou colocar aqui, ó. 12 é igual a 3.000. Deixa eu ajeitar aqui, peraí, gente. 3.000 mais 11 vezes 150. Né? Vamos fazer os 150 vezes 11 aqui, do lado, em cima. Uma vez 0, 0, uma vez 5, 5, uma vez 1, 1. Somar. 1.650. Então, a 12 vai ser igual a 3.000 mais 1.650, que vai ser o total de 4.650. Então, eu já descobri o A12. Eu vou usar ele aqui na fórmula geral. Então, 4.650 vezes 12 dividido por 2. Para facilitar a nossa vida, já vamos dividir o 12 por 2. Vai dar 6, então vai ficar S12 é igual. Somando 3.000 mais 4.650, dá 7.650 vezes 6, porque 12 por 2 dá 6. Vamos fazer 7.200. Opa, peraí, não é 200 não. 7.650 vezes 6. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 5, 30, vai 3. 6 vezes 6, 36. Com 3, 39, vai 3. 6 vezes 7, 42. Com 3, 45. Então, o total é 45.900 refeições durante todo o ano. Não é, pessoal? É isso aí. Pessoal, então agora, vamos para a atividade 4. Ela fala o seguinte: a sequência dos números naturais é construída, como sabemos, pelo acréscimo de uma unidade a um termo já conhecido. Ou seja, gente, o 0 é o primeiro número natural, depois vem 1, ou seja, 0 mais 1, 1, 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, 3 mais 1, 4 e assim por diante. Primeira pergunta: quais são os 5 primeiros termos dessa sequência? Gente, facinho, né? 0, 1, 2, 3, 4. Os 5 primeiros termos. 1, 2, 3, 4, 5. São 5 números que temos aí. Qual o termo A37? Gente, observe uma coisa então. Olha só aqui, ó. Na letra A. Este aqui é o A1. Este é o A2. Este é o A3. Este é o A4. E este é o A5. Vocês perceberam que o número do termo é um número a mais do que o próprio número da sequência? Então, A1 é o 0. 0 é um número a menos do que 1. A2 é o 1. Um número a menos. A3 é o 2. Um número a menos. Então, o A37 vai ser um número a menos. 36. Tá? É isso aí. É o 36. Como se pode determinar um termo AN qualquer? Gente, através da fórmula de uma PA. AN igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Calcule a soma dos termos dessa sequência, desde o 21º termo até o 51º. Gente, para fazer isso aí, a gente vai precisar daquela fórmula da soma. Lembra? Sn igual a 1 mais a N vezes N dividido por 2. O meu A1 vai ser o 1. O meu A1 vai ser o A, vai ser o 21, aliás. Tá? 21º termo, aliás, né? Vai ser o meu A1. E o meu AN vai ser o 51º termo. Tá? Então agora a gente vai organizar e vai montar essa conta. Então vamos lá. Eu quero saber a soma do termo 21 até o termo 51. Quantos termos eu tenho aí, gente, do 21 até o 51? Pessoal, então presta atenção, ó, do 21 ao 30,
São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 números. Então são 10 números aqui. Você concorda que do 31 ao 40 também vai dar 10 números? E do 41 até o 50, mais 10 números. E aí vai sobrar o último termo, que é o 51, né? Que aí vai ter aqui no final 51. Então o total de números vão ser 31. Eu preciso saber disso, gente, para somar os termos. Eu preciso saber quantos termos eu estou somando. Por isso que eu fiz esse cálculo. Então aqui, o meu N, o número de termos, vai ser 31. Eu vou estar somando 31 termos. Do 21 ao 51, dá 31 termos. Porque eu estou incluindo o 21 e o 51. Tá? Então, primeira coisa, eu preciso descobrir que número é o 21º termo. Mas é fácil, né, gente? O A21 é o número 20. Tá? O A21 é o número 20. O 21º termo. Usando a mesma lógica que o da letra B. Se o A37 é 36, é o número 36, o A21 é o número 20. Tá? Então, esse aí, já sei, então, o meu primeiro termo seria o número 20. Então, para a forma, eu preciso do primeiro termo, do último termo e do quantidade de termos. Porque aqui é a fórmula da soma, ó, aqui de cima, ó. Eu preciso do primeiro termo, do último termo e do número de termos. O número de termos eu sei que é 31. O primeiro termo já descobri que é o 20. Agora, o A51 é o número 50, gente. Tá? É a mesma lógica ali. Que eu estou falando da sequência dos números naturais. Onde o primeiro número é o 0. Tá? Então, vamos lá, gente? Vamos somar, então. Então, a soma dos 31 números, né? Do 21º termo até o 51º é igual a 20 mais 50, ou seja, o primeiro número mais o último, vezes 31 dividido por 2. Gente, 31 não divide por 2, então não adianta eu dividir 31 por 2 aqui agora primeiro. Então, vou somar dentro do parênteses, vai dar 70 vezes 31 dividido por 2. Pessoal, 70 divide por 2, então vamos dividir, vai dar 35. Então, vai ficar 35 vezes 31. Eu posso fazer esse processo porque na multiplicação e na divisão ao mesmo tempo, quando eu tenho uma multiplicação e uma divisão ao mesmo tempo, não importa a ordem, eu posso dividir primeiro e depois multiplicar, ou multiplicar e depois dividir, que o resultado vai ser o mesmo. Então agora é só fazer 35 vezes 31. 1 vezes 5, 5, 1 vezes 3, 3. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 3, 9, com 1, 10. Então vai dar 1085. Então a soma dos termos do 21 ao 51 vai ser 1085. Pessoal, agora vamos resolver essa atividade 5, que ela exige um pouco mais de interpretação, tá? Então olha só, é uma atividade que você vai ler assim, ó, utilizando-se um fio de comprimento L, é possível construir uma sequência de 16 quadrados. Então, olha só, com o tamanho de fio, né, você consegue construir 16 quadrados, tá? A partir do segundo, ele fala assim, aliás, em que a medida do lado de cada quadrado, a partir do segundo, é 2 centímetros maior que a medida do lado do quadrado anterior. Gente, primeira observação, o quadrado tem quantos lados, gente? Vou desenhar aqui, o quadrado tem 4 lados, né? Então, o quadrado tem 4 lados. Ele aumenta, então, 2 centímetros cada lado. Ou seja, gente, a minha razão vai ser 4 vezes 2. Porque eu tenho 4 lados e cada lado aumenta 2 centímetros. Então, eu vou ter total de uma razão 8. Ou seja, a partir do primeiro quadrado, o próximo quadrado vai precisar de 8 centímetros a mais de fio. E assim por diante. Então, cada quadrado que eu construo, vou sempre precisar de 8 centímetros a mais do que eu precisei no quadrado anterior. Tá?
Ele fala assim, sabendo que para a construção do sétimo quadrado são necessários 68 centímetros, determina o valor de L. Gente, nós vamos ter que usar esse negócio de sétimo quadrado. Porque para a gente saber a soma, descobrir qual o total de fio que ele utilizou, a gente teria que somar todos os fios utilizados em todos os quadrados, tá? Para saber isso, eu preciso saber quanto de fio utilizou-se no primeiro quadrado. Eu vou fazer essa conta aqui, gente, ó. Então, ou seja, eu vou colocar assim, ó, usando a fórmula da PA, que é aquela lá, a N é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Substitui o N por 7, por causa disso aqui, ó, sétimo quadrado. O A1 eu vou descobrir. Vou trocar o N por 7 também, porque eu troquei o N aqui por 7, vou trocar aqui também. E a razão é 8, que aqui em cima eu já tinha colocado que era 8. Então vamos lá, fazendo as contas. O A7 eu sei que é 68, ó, porque o exercício me falou que ele utilizou 68 centímetros, tá? No sétimo quadrado. O 7 menos 1, 6 aqui, ó. Vezes 8, 48 aqui embaixo. 6 vezes 8, 48. Agora eu passo então esse 48 para o outro lado subtraindo. Fica 68 menos 48, que é igual a 20 centímetros, né, gente? O que eu faço com essa informação? Eu descobri o primeiro termo, ou seja, no primeiro quadradinho eu usei 20 centímetros de fio. Para eu encontrar a soma, eu vou utilizar essa expressão, ó, que eu estou circulando. A soma dos 16 quadrados é igual ao primeiro quadrado, né, a quantidade de fio usada no primeiro quadrado, mais a quantidade de fio utilizada no 16º quadrado, vezes 16, porque são 16 quadrados, dividido por 2. Nessa fórmula, gente, falta descobrir o A16. Então, o A16 a gente vai descobrir aqui, ó. Eu vou até apagar a conta aqui e vou fazer de novo, ó. A16 é igual a A1 mais 16 menos 1 vezes a razão, que é 8. O A1 eu já descobri, já devia ter substituído. Então, em vez de fazer tudo de novo, eu vou fazer o seguinte. Vou apagar aqui, ó. O A1 vale 20. Tá. Vamos lá agora fazer as contas. 20 mais 16 menos 1 é 15. 15 vezes 8. Então, vai ser 20 mais... 15 vezes 8, gente, é 120. 20 mais 120 é igual a 140. Ou seja, gente, no 16º quadrado, eu vou utilizar 140 centímetros de fio. Então, tendo isso, eu substituo, então, ó, na expressão aqui do lado direito. Então, essa é a soma dos 16 quadrados, né? A soma da quantidade de fio utilizado nos 16 quadrados é igual a quantidade utilizada no primeiro, que é 20, mais a quantidade utilizada no último, que é 140, vezes 16, dividido por 2. 20 mais 140 é 160, vezes 16, dividido por 2. Gente, aqui eu posso dividir 16 por 2, que dá 8, e faço 160 vezes 8, que vai dar 1.280 centímetros. Então, tá aí a resposta final que eu quero. Então, o valor de L. O fio utilizado tinha 1.280 centímetros. Tá bom, pessoal? Então, agora, fiquem com a atividade 6. Pessoal, vamos lá, então, para finalizar essa parte da soma dos N termos de uma PA. Essa atividade 6. Suponha que uma pessoa aplique mensalmente, durante 8 meses, uma quantia fixa de R$200, a juros simples de 5%. Ou seja, gente, a pessoa vai todo mês depositar R$200 numa conta. E todo mês vai render 5% de R$200. Que, ou seja, são R$10, todo mês vai render. Ao final, depois de 8 meses de aplicação, quanto essa pessoa terá acumulado? A tabela de capitalização a seguir pode ajudar a organizar o método de resolução. Então, vamos completar a tabela, porque ó, no primeiro mês, se eu colocar R$200, depois de um mês, né, no segundo mês vai ter 210, no terceiro mês 220, quarto mês 240, 230, aliás,
depois 240, 250, até o final, né? Que no final, depois de 8 meses, eu vou ter acumulado R$ 80, tá? Então, olha só, isso aqui, mas todo mês eu não vou manter só os 200 lá e vou esperar 8 meses e no final vai ter 280. Eu vou colocar todo mês 200, depois no outro mês mais 200. Então, eu vou adicionando 200 e o meu dinheiro vai rendendo. Todos esses 200 que eu vou colocando vai rendendo. Por isso que tem a tabela, ó. No segundo mês eu tinha já 210 e eu coloquei mais 200. No segundo mês, o meu 210 virou 220. O meus 200 que eu tinha colocado anteriormente virou 210. E eu coloquei mais 200. E assim por diante, tá vendo? Ó? Esse 220 virou 230, 210 virou 220, o 200 virou 210 e eu depositei mais 200. No quinto mês, 230 virou 240, 220 virou 230, 210 virou 220, o 200 vai virar 210, completa a tabela, e eu coloquei mais 200. No sexto mês, 240 virou 250, 230 virou 240, 220 virou 230, o 210 vai virar 220. E o 200 vira 210. E eu no final coloco mais 200. No sétimo mês, 250 virou 260, 240 virou 250, 230 virou 240, 220 vai virar 230, 210 vai virar 220 e o 200 vai virar 210 e no final eu coloco mais 200. No oitavo e último mês, o 260 vira 270, o 250 vira 260, o 240 vira 250, o 230 vira 240, o 220 vira 230, o 210 vira 220 e o 200 vira 210. E eu adiciono mais 200. No final de tudo, depois de um mês, ou seja, aqui seria o nono mês, né? Porque eu vou ter que esperar um mês para poder mexer. O meu 270 vira 280, 260, 270, 250 vira 260, o 240 vira 250, 230 vira 240, 220 vira 230 e o 210 vira 220. E o meu 200 vira 210. No final, então, eu vou ter que somar tudo isso daqui para descobrir quanto de dinheiro eu acumulei. Então, no final desses meses. Então, vamos lá, ó, quer ver? Vou pegar uma calculadora aqui e vou colocar aqui para a gente somar. Então, ó, vamos lá, 280, mais 270, mais 260, mais 250, mais 240, mais 230, mais 220, mais 210. Total, 1.960. Então, se a pessoa fizer o que ela fez aqui, durante 8 meses, aplicar R$ 200 a um juro simples, no final de, então, passados 8 meses, ela vai ter, ou seja, no nono mês, ela vai ter 1.960. Então, nesse nono mês, no último, depois de ter terminado 8 meses, ela vai lá recolher o dinheiro. Ela vai recolher R$ 1.960. Tá bom, pessoal? Então, é isso aí. Pessoal, vocês viram, então? Foi trabalhoso preencher essa tabela, mas ela é importante que ela vai ajudar. Em vez de eu fazer essa soma que eu fiz, somar os 280, mais 270, mais 270, isso é muito trabalhoso. Tive que usar uma calculadora, vocês viram. Eu poderia usar a fórmula da soma de uma PA. Então eu tenho 8 termos aqui, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O meu primeiro termo, vocês concordam que é o 210? Certo. O meu último termo é o 280. Eu tenho, então, 8 termos e divido por 2. Eu faço essa conta. 210 mais 280 dá 490. Vezes 8 dividido por 2. Lembra que eu posso simplificar? Então, em vez de pôr vezes 8, eu vou pôr vezes 4. Deixa eu apagar aqui. Por quê? Porque 8 dividido por 2 aqui, ó, vai dar 4. Então, é 490 vezes 4. Gente, 490 vezes 4
dá os 1960 que a gente encontrou ali. Então é isso. Dá para também usar a fórmula da soma de uma PA. Então, gente, aqui foram as atividades de 1 a 6 da apostila do aluno do primeiro ano, que tratam da soma dos termos de uma PA. Até mais e curtam o vídeo, pessoal!